Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho, estamos na 11ª semana do Tempo Comum, começando o nosso dia meditando a Palavra de Deus. E você começa o dia escutando a irmã Catarina, vivendo esse tempo de Lex Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus. E nada melhor do que estar nesse dia em comunhão com toda a nossa igreja, rezando, meditando as leituras que nos são apresentadas, que a igreja nos proporciona neste dia. E você não pode deixar de viver, de escolher a resolução. Qual é a palavra de Deus que vai trabalhar o teu coração nesse dia? Qual é a palavra que vai inflamar o teu coração, que você vai guardar e vai tomar uma boa resolução para viver nesta quinta-feira? Lembrando também que quinta-feira é um dia de comunhão, de unidade, dia em que somos convidados a rezarmos por toda a nossa igreja. Começar desde o Papa Francisco, nosso pastor, que hoje governa. Que o Senhor dê a ele a sabedoria, o discernimento, que o proteja também diante de todos os ataques que a nossa igreja pode viver. E juntamente com ele, todos aqueles que o cercam, todo o clero. Então é um dia de rezarmos de modo particular pelos bispos, pelos padres, aquele padre que preparou você para o batismo, para a primeira Eucaristia, o seu pároco, os padres da nossa comunidade. E eu quero convidar você a intensificar as suas orações, porque de hoje a um mês, exatamente dia 20 de julho, vai acontecer as ordenações sacerdotais de 2 diáconos transitórios da nossa comunidade, o diácono Felipe e o diácono Bernardo. E você pode acompanhar também pelos meios de comunicação da nossa comunidade. Mas desde agora entrar nesse movimento de oração e de intercessão por estes 2 jovens que dão esse passo importante. No dia 19 de julho vai acontecer a ordenação diaconal do irmão João Gabriel, irmão João Batista e o irmão Marcos. Então, um momento muito importante, um marco também da nossa comunidade, desses irmãos que dão um passo tão importante nesse caminho da vida sacerdotal. Então, como hoje é quinta-feira, você é convidado a entrar nessa unidade, nessa comunhão. É dia também de lava-pés, de renovarmos o nosso amor, a nossa comunhão uns com os outros, de pedirmos perdão pelas nossas faltas. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado do livro do Eclesiástico. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles, e no seu zelo reduziu a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu, que levantastes um homem da morte e dos abismos pela palavra do Senhor. Tu, que precipitastes rei nas ruínas e fizestes cair do leito homens ilustres. Tu, que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe. Tu ungistes reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, num carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também com certeza viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto seu corpo profetizou. Durante a vida realizou prodígios, e mesmo na morte suas obras foram maravilhosas. Então, na leitura de hoje, retirado ali do livro do Eclesiástico, vai narrar exatamente a vida do profeta Elias. Como eu falei ontem no livro dos Reis, Elias que foi arrebatado no carro de fogo, e Eliseu que vai pedir essa porção dobrada do seu espírito, e que de fato o manto de Elias vai ficar ali sobre Eliseu. Hoje a leitura vai falar da graça, do poder, daquilo que Elias tinha como profecia, como mistério na sua vida. Então todo o livro do Eclesiástico vai narrando tudo que o Senhor fez com Elias e
o qual ele foi conduzido ao coração de Deus através, dessa subida ao carro de fogo. E Eliseu, que fica repleto do seu espírito e durante toda a vida não temeu príncipe algum, e ninguém superou o seu poder, diz a leitura de hoje. Nada estava acima de suas forças, e até já morto seu corpo profetizou. Então, neste dia, somos convidados a rezarmos também com esse mistério e pedirmos, como Eliseu, a mesma graça, pedirmos uma dupla porção do espírito de Elias para que sejamos homens e mulheres, profetas, anunciadores da palavra. O salmo de hoje é o Salmo 96. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Vai um fogo caminhando à sua frente e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra ao contemplá-los estremece. As montanhas se derretem como cera, ante a face do Senhor, de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. O refrão do salmo de hoje: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Somos convidados a nos alegrarmos no Senhor, mesmo se achamos, ou acreditamos que somos injustos. Mas se o justo peca 7 vezes ao dia, se arrepende e recomeça, nós somos convidados também a recomeçarmos e nos alegrarmos, porque nós tocamos nas maravilhas de Deus. E o próprio Salmo vai dizer hoje, Deus é rei e por isso somos convidados a exultarmos de alegria e a percebermos que no Senhor nós podemos nos apoiar, porque Ele é, de fato, o nosso trono, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. E por isso confiamos e devemos voltar o nosso coração para Deus. Ele que é o único Deus, é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Por isso nos alegremos nesse dia. Temos tantos motivos, irmãos, para darmos graças ao Senhor, tantos motivos para agradecer por tudo que o Senhor realiza no meio de nós, por tudo que o Senhor faz a cada dia, a cada manhã, a cada noite ao deitarmos, devemos fazer a oração. Obrigado, Senhor, por mais um dia vivido na Tua presença, porque o Senhor nos livrou e nos permitiu de deitarmos a cabeça na nossa cama, no nosso travesseiro e repousarmos em paz. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então, o evangelho de hoje é a oração do Pai Nosso, Jesus que vai nos ensinar a entrarmos no nosso quarto e a rezarmos ao Pai do céu. E ele ensina toda a oração do Pai Nosso, mas embaixo ele nos faz uma chamada de atenção, esse convite ao perdão. Ele vai dizer que aquele que perdoar aos homens, o Pai nos perdoará. Mas se não perdoarmos os homens aqui na terra, também não seremos perdoados. Então, o convite da leitura do evangelho de hoje é voltarmos o nosso coração a Deus nesse movimento de perdão que somos convidados a dar. Então, se você hoje tem alguém no coração, e hoje é quinta-feira, dia de renovar essa unidade, que você precisa exercer esse perdão, hoje é o dia por excelência. O evangelho nos convida a darmos o perdão e também a perdoarmos aqueles que nos feriram, que nos ofenderam. Então, que neste dia sejamos renovados no nosso amor uns pelos outros e aprendamos
a entrarmos nessa dinâmica do perdão. Tenhamos uma bela quinta-feira neste dia e que Deus os abençoe. Agora então nos preparemos para a catequese do Santo Padre, que dá sequência aos seus ciclos de catequeses, o Espírito e a Esposa. Hoje o Santo Padre falará sobre o Espírito ensina a esposa a rezar. O Salmo, sinfonia de oração na Bíblia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. In preparazione al prossimo giubileo, ho invitato a dedicare l'anno. Em preparação para o próximo jubileu, eu convidei a dedicar o ano de 2024 a uma grande sinfonia de oração. Com a catequese de hoje, vorrei ricordare che la Chiesa possiede già. Com a catequese de hoje, gostaria de recordar que a Igreja já tem uma sinfonia de oração, cujo compositor é o Espírito Santo, e é o livro dos Salmos. Como em toda sinfonia, ela existe em vários movimentos, ou seja, vários tipos de oração: louvor, ação de graça, súplica, lamentação, narração, reflexão de sabedoria e outros, tanto na forma pessoal quanto na forma coral de todo o povo. São os cânticos que o próprio Espírito colocou nos lábios da esposa, sua igreja. Todos os livros da Bíblia, recordava a vocês na última vez, são inspirados pelo Espírito Santo, mas o livro dos Salmos também é inspirado no sentido de que é cheio de inspiração poética. Os Salmos tiveram um lugar privilegiado no Novo Testamento, com efeito. Houve e ainda há edições que contêm o Novo Testamento e os Salmos juntos. Eu, na minha escrivaninha, tenho uma edição em ucraniano deste Novo Testamento e os Salmos de um soldado que foi morto na guerra, que me enviaram. E ele rezava no fronte com esse livro. Nem todos os salmos, e nem tudo em cada salmo, podem ser repetidos e tornados seus pelos cristãos, e menos ainda pelo homem moderno. Eles refletem, por vezes, uma situação histórica e uma mentalidade religiosa que já não são as nossas. Isso não significa que não sejam inspirados, mas que, em certos aspectos, estão ligados a um tempo e a um estágio provisório da revelação, como também acontece com grande parte da legislação antiga. O que mais recomenda os Salmos ao nosso acolhimento é que foram a oração de Jesus, de Maria, dos apóstolos e de todas as gerações que nos precederam. Quando os recitamos, Deus os escuta com aquela grandiosa orquestração que é a comunhão dos santos. Jesus, segundo a carta aos Hebreus, entra no mundo com o versículo de um salmo no coração. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. E deixa o mundo, segundo o Evangelho de Lucas, com outro versículo nos lábios. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O uso dos salmos no Novo Testamento é seguido pelos padres e de toda a Igreja, o que os torna um elemento fixo na celebração da missa e na liturgia das horas. Toda Sagrada Escritura exala a bondade de Deus, escreve Santo Ambrósio, mas em modo particular, o doce livro dos Salmos. O doce livro dos Salmos. Eu pergunto a vocês, vocês rezam com salmos às vezes? Pegam a Bíblia, o Novo Testamento,
e rezem um salmo, por exemplo, quando vocês estão, por exemplo, um pouco tristes por terem pecado, rezam o Salmo 50. E são tantos salmos que nos ajudam a seguir em frente. Peguem esse hábito, tenham esse hábito de rezar com os salmos. Eu asseguro para vocês que vocês, no final das contas, serão felizes. Mas não podemos viver apenas da herança do passado. É necessário fazer os salmos a nossa oração. Foi escrito que, num certo sentido, devemos tornar-nos nós mesmos autores dos salmos, tornando-os nossos e rezando com eles. Se existem salmos ou apenas versículos que falam ao nosso coração, é bom repeti-los e rezar durante o dia. Os salmos são orações para todos os momentos. Não há estado de espírito ou necessidade que não encontre neles as melhores palavras para transformá-los em oração. Ao contrário de todas as outras orações, os salmos não perdem a sua eficácia ao serem repetidos, pelo contrário, fazem com que cresça. Por quê? Porque são inspirados por Deus e respiram Deus cada vez que são lidos com fé. Se nos sentimos oprimidos pelo remorso e pela culpa, porque somos pecadores, podemos repetir com Davi: tem piedade de mim, ó Deus, pela tua misericórdia. Salmo 51, segundo a tua grande compaixão. Se quisermos expressar um forte vínculo com Deus, podemos dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, é a ti que eu procuro desde a aurora, a minha alma tem sede de ti, o meu ser anseia por ti, como terra seca e cansada sem água. Salmo 63. Não é à toa que a liturgia inclui esse salmo nas laudes do domingo e nas solenidades. E se o medo e a angústia nos atacam, essas palavras maravilhosas vêm em nosso auxílio. As palavras do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, mesmo que eu ande por vales tenebrosos, não temerei mal algum. Os salmos nos permitem não empobrecer a nossa oração, reduzindo-a apenas a pedidos, a um contínuo dai-me, dai-nos. Aprendemos com o Pai Nosso que, antes de pedir o Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, diz: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Os salmos nos ajudam a nos abrir a uma oração menos centrada em nós mesmos. A oração de louvor, de bênção, de ação de graças, e também nos ajudam a ser a voz de toda a criação, envolvendo-a no nosso louvor. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo, que deu à Igreja esposa as palavras para rezar ao seu divino esposo, nos ajude a fazê-las ressoar na Igreja de hoje e a fazer deste ano preparatório para o jubileu uma verdadeira sinfonia de oração. Obrigado.